Fala pessoal, estamos ao vivo. Desculpa aí, caiu novamente, mas já organizei aqui. Eu coloco para convidar o professor e a conexão tá caindo. Vamos ver se agora se normaliza. Se Deus quiser, vamos lá. Aí o Guilherme comentou agora sim. Vamos ver agora. Aí, Letícia, pessoal. Agora o Fábio tá ali. Agora eu vou. Olha lá, o Fábio me enviou uma solicitação. Visualizar. Vamos lá. Agora foi, a galera tá comentando aí. Hoje a live é super especial. Quero agradecer. Professor Fábio Carilli. Que prazer. Prazer todo meu. Achei que o problema fosse comigo aqui, então era com você aí que eu não conseguia entrar? Era comigo. O problema estava comigo aqui. Então, muito obrigado pela participação. É uma honra tremenda aqui para o Espaço Futsal, né? Para todos que estão acompanhando as lives da nossa página. Muito obrigado pela oportunidade. É que já um bate-papo bem legal aí entre nós, aí, entre todos aí. Eu que agradeço, professor. Então, agradeço a todos que estão se conectando com a gente aí. Bastante pessoas, né, que já estão se conectando. Então, às vezes é difícil a gente poder interagir com todo mundo ao mesmo tempo. Professor, você está na Arábia, né? Estou na Arábia, estou em Jeddah. Hoje eu sou técnico do Ittihad, né? Um dos maiores clubes aqui da Arábia Saudita, o clube de maior torcida do país. E moro em Jeddah, né? Uma cidade aqui no Mar Vermelho, uma cidade linda, com 5 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, a gente vive muito bem aqui. Excelente. O fuso horário, para explicar para o pessoal, é 6 horas adiantado, né? Então, aqui é 1h da tarde, né? E lá, 7 horas da noite. Isso mesmo, professor? Isso mesmo. 7 da noite aqui agora. Isso, exatamente. O professor Fábio, o Espaço Futsal é uma equipe de futsal aqui do sul de Minas, né, de Ouro Fino, Minas Gerais, a cidade do Menino da Porteira, da famosa música. Estamos fazendo um trabalho aqui com o futsal, com a garotada, né, alguns já estão se conectando aqui com a gente também, né, e eu pesquisei, assisti a sua live depois, que eu não pude acompanhar no horário, com o Papa, e eu vi você falando sobre a sua trajetória como atleta, né? Parece que encerrou em 2007 no Barueri, isso mesmo? Isso mesmo, 2007 no Barueri. Você passou por vários clubes, você rodou o Brasil como atleta, como foi a sua trajetória como atleta? Falando do início, aí é um espaço de futsal, né? Do futsal. Falando do início, eu começo com 5, 6 anos no CTC da Vila Ema, né, bairro de São Paulo. E ali eu fico até quase meus 12 anos. Em 85, minha família muda para Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto. E lá continuo jogando futebol de salão à noite, trabalhando, estudando durante o dia e os finais de semana jogando futebol de campo. Futsal, para mim, coisa apaixonante, né? Se fosse tão divulgado que nem é hoje, dificilmente eu teria ido para o futebol de campo para ser jogador na época. Mas, enfim. E aí, como profissional, do Sertãozinho fui para o 15 de Jaú, passei pelo Corinthians, Paraná Clube, Curitiba, Suíça, China, enfim, até 2007 parar no Barueri e ali começar como auxiliar do Barueri na Série B do Campeonato Brasileiro de 2007 e 2008, até receber o convite do Corinthians em janeiro de 2009. Resumindo, é esse meu caminho até o Corinthians. Muito legal. Pessoal, quiser fazer pergunta, fica à vontade, que a gente vai interagindo se a gente conseguir interagir com todo mundo aqui. Um abraço especial aqui para o Papa. Antes de começar as perguntas aí, me explica um pouquinho como que é o trabalho aí, rapidinho, só para eu entender de vocês. Tá. Então, nosso trabalho aqui no Espaço Futsal é uma escola de futsal, né? A gente trabalha a formação a partir dos 4, 5 anos, né, com os atletas e a gente encerra com 17 anos. Né? E a gente oportuniza para eles aqui, né, oportunidades tanto no futsal, né, para terem oportunidades de seguirem essa trajetória, tanto no futebol. Né? Até alguns garotos, tem um menino hoje no profissional, subiu há pouco tempo na Ponte Preta, ele teve a base dele inteirinha no futsal, se destacou, passou por São Paulo, Cruzeiro e conseguiu
se firmar. Hoje tem 20 anos, né, o Igor Maduro, e ele hoje faz parte do elenco profissional da Ponte Preta, né? Então, assim, não somente essa parte da profissionalização, de dar oportunidades para os garotos, né? Mas também para os garotos que gostam da atividade física, para os garotos que gostam das competições que a gente disputa também, campeonatos de não federados, né? Porque a nossa estrutura aqui na nossa cidade ainda não nos permite, né, jogar competições não federadas. Então, assim, o Ricardo, que foi muito tempo avaliador aí no Corinthians, abriu as portas para os garotos, né, esteve aqui na cidade, a gente teve um tempo no Parque São Jorge, né, o André Bié do futsal também, do Corinthians, é um grande amigo, um grande parceiro nosso aqui do nosso projeto. Eu já fiz finais contra ele também, jogando, ele tem a escola lá também, o 7, né, lá em São Paulo, então a gente joga algumas competições em comum, né, então a gente busca dar oportunidade para os garotos, tanto aqueles que querem, né, a gente tem esse segmento para os garotos que querem, de oportunizar eles. Temos uns parceiros também da região que tem bastante contato com os avaliadores, que acabam trazendo para a cidade, a gente leva nos locais. E tanto os garotos que gostam de treinar pela prática, que gostam do futsal, mas que não seguem, não querem seguir uma carreira, que após terminar com 17 anos fazem faculdade. Então, assim, a essência do nosso trabalho é esse, assim, trabalhando a metodologia correta em cada faixa etária, tendo essa atenção, esse cuidado. Eu consegui fazer alguns cursos na área com o Ferretti, no futsal, fiz alguns cursos de futebol, fiz uma pós-graduação também em futsal e futebol, depois das faculdades de licenciatura e bacharelado na área de educação física. Eu vi até na sua entrevista com o Papa uma coisa muito interessante, né? Eu acho que é fundamental a questão daquele profissional que vivenciou o futebol, vivenciou o futsal. Eu acho essencial esses personagens, esses profissionais estarem no meio do futebol, estarem no meio do futsal, porque a contribuição deles é maravilhosa. Tanto que aqui no nosso espaço a gente sempre contrata ex-atletas que para fazer um trabalho técnico diferenciado, ter uma visão diferente na minha, por exemplo, que eu só fui atleta da cidade, treinei na cidade, não tive um contato mais assíduo na parte do profissional. Então, eu acho muito importante aqui, a gente faz também esse intercâmbio, sempre está trazendo alguém diferente para fazer um trabalho para os garotos. Então, essa é a essência do trabalho hoje aqui do Espaço Futsal. Parabéns, né? Eu tenho uma escolinha com 4 unidades também aí espalhada pelo Brasil, 3 em São Paulo e uma na Bahia. A responsabilidade que independente do que esses meninos vão ser lá na frente, a responsabilidade que cada um de nós tem de ajudar também na criação e na formação, ajudando também os pais nesse lado, que a gente sabe o quanto é difícil criar os filhos hoje. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo projeto e a ideia de vocês aí. Eu agradeço, viu, professor? A gente vai fazendo, travando a boa luta, né? Para direcionar esses garotos, essa é a nossa. E assim, acompanhando muito o seu trabalho, né? Acompanhei muito todas as notícias que saíam. Posso falar, né? Sou corintiano e acompanho o Corinthians, assim, muito. Então, a gente vê que nós, figuras, né? Como treinadores, a gente acaba sendo um pouquinho mais, né? Às vezes psicólogo, né, dos atletas, às vezes, principalmente na base, né? A gente tem que ter esse cuidado com a garotada. Às vezes não tá bem, não treinou bem, às vezes tá com um problema em casa. Então a gente tem também uma secretária que trabalha aqui no Espaço Futsal, a Tia Climene, né? E você vê o carinho, a aproximação que os meninos têm com ela, o cuidado, né, os pais, isso é muito legal, né? E a gente vê, até no profissional, né? A gente precisa ter essa atenção, e eu vi você, vi o Tite também, vi vários treinadores que tinham essa característica de estar junto com o elenco, sabe, a gente via a diferença da forma como os atletas tinham respeito, carinho pelo treinador. Até hoje a gente vê entrevistas, né, dos atletas que passaram naqueles momentos de títulos, né?
E a gente fica muito feliz, né, de poder contribuir, né, de alguma forma para esses garotos, para esses atletas, né? Independente da idade, nós estamos lidando com seres humanos, né? Acho que começa daí. Não é porque é jogador, não, são seres humanos que também têm seus problemas, que também têm seus sentimentos e que muitas vezes vem para um treino que não está muito legal e você tem que tentar saber o que está acontecendo e você muitas vezes pode entrar num particular da pessoa e você tem que saber muito bem como entrar, né? Cada um tem seus problemas na sua vida. Então é algo desafiador e que o que foi muito importante em 8 anos como auxiliar do Corinthians, o quanto eu ajudei os técnicos que passaram lá, porque eu já passei de como lidar com cada atleta. Cada atleta tem um jeito, né? Então é algo desafiador, mas é algo assim que dá muito prazer em entender todo esse lado, né? O jogo ali é uma parte pequena de tudo que acontece. O jogo, a partida de futebol, é uma parte pequena do que acontece, bastidores, dia a dia, a gestão, enfim. Ali é um simples detalhe, né? Exatamente, né? E até a gente falando um pouquinho, eu queria saber a sua opinião, né? Eu fiz um trabalho de conclusão de curso falando sobre a importância do futsal na iniciação e na formação do atleta de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse tema, às vezes as características, o que você acha que aproveita as características do futsal para o atleta de futebol, você acha que é importante? Qual que é a sua visão? Muito importante. O atleta passar pelo futebol de salão ali desde novinho, algo que eu tenho falado com o Papa, cheguei a falar sobre isso. Eu tô com 46 anos, né? Sou nascido em 73. Até os anos 2000, o atleta ficava até os 17 anos, 16, 17 anos, jogando futebol de salão e futebol de campo. Quando chegava nessa idade que ele tinha que decidir o que ele queria. Muitos ficaram no campo e meu amigo Lucayan, que todos conhecem, jogou na seleção brasileira, o pivô, resolveu ir para o salão. Mas um complementava o outro, mas principalmente o salão complementava o campo. Então é um espaço pequeno, de dribles rápidos, aí você pega quantos jogadores? Ronaldinho Fenômeno, salão. Ronaldinho Gaúcho, salão. Denner, talvez muitos que estão assistindo aí não lembram do Denner, né? Mas foi do salão. Fernando Diniz, que para mim foi um dos melhores jogadores de futebol de salão que eu vi. Salão, foi para o campo. Enfim, é muito bom. Alex, que jogou no Curitiba, no Palmeiras, na seleção brasileira. Começa a lembrar aqui, vai vindo muitos nomes assim, o quanto faz pensar rápido, drible rápido. E o futebol de campo está cada vez mais em espaço pequeno, né? Então, é algo muito importante. Falando para os pais que possam estar assistindo, para garotos aí de 13, 14 anos que já entendem mais o que a gente fala numa live, fica no salão o quanto puder. O quanto puder, né? Hoje, falando com o Papa, se eu não me engano, com 11 anos, o garoto tem que decidir se vai para o campo ou se vai para o salão nos grandes times de São Paulo. E isso eu acho um prejuízo ruim, porque eu vou falar muito sobre São Paulo porque é o que eu vivo, tá? E para que vocês entendam. Nós perdemos o futebol de rua. Nós não temos mais o futebol de rua que tinha na minha época. 5 contra 5, fazia as regras, golzinho, ali você tinha que se virar e driblar descalço, no asfalto, num campo de terra, tudo emburacado. Essa foi minha vida. E eu sei que foi a vida de muitos, né? Como as comunidades do Rio, a gente sabe que sai muitas vezes um jogador que nem entende, é porque ficou praticando, além do dom, ficou praticando em lugares assim, né? Hoje acabou. Então, o quanto puder ficar no salão, isso técnicos, enfim, das grandes equipes, pensem nisso, né? O quanto é importante esse espaço curto, pensar rápido, agir rápido, na marcação, com a bola, tomar decisões rápidas, é muito importante, né? Se a gente voltar a mentalidade para esse lado, o nosso futebol lá na frente, claro que isso é uma semente. O futebol lá na frente, nós vamos voltar a ter mais talentos do que a gente tem hoje, pode ter certeza. Legal a gente ter esse feedback, né? É importante, né, para todos que estão nos acompanhando, né? Também eu concordo, assim, e fico feliz, né, de uma referência na nossa área
dar falar com essa expressão, né, a respeito da importância do futsal, né, que muitas pessoas, né, às vezes muitos profissionais acham que são esportes que um compete com o outro e que um é prejudicial para o outro, né? Então é muito legal, né? A gente vê que realmente eu acho que o trabalho em conjunto, né, principalmente nos grandes clubes, como você citou aqui, né? Eu vi que a abertura atualmente está muito maior ainda para o futsal. Antigamente era um pouquinho mais difícil, mas hoje a gente vê, né, a base, o Corinthians tem uma base, faz um trabalho fantástico no futsal, o Santos tem a base, né, o Palmeiras tem a base. Então, assim, a gente tá vendo que a mentalidade, né, está mudando, mas espero que possa continuar cada vez mais evoluindo, né, para que se possam aproveitar essas características, né, esses benefícios do futsal, né? Não, é perfeito. É deixar nos dois, sabe? Não é tomar com 11 anos, tomar a decisão, eu vou para o campo e deixar o salão, ou ficar no salão e deixar no campo. Deixa os dois, se puder. Né? A gente sabe que tem estudo, tem distância, tem problema de segurança, tem problemas econômicos para os pais, muitas vezes ter que ficar se deslocando com essas crianças, mas o quanto puder, pode ter certeza que vai ser de uma valia, vai ser de um resultado ali na frente muito grande. Carilho, uma curiosidade. Aí na Arábia, você notou o pessoal trabalha o futsal? Não? Como que é aí? Ó, ainda não vi, né? Eu procuro ficar olhando muitas coisas do Brasil e sei que aqui tem. Sei que trabalha aqui no país o Léo também, um carioca, que ele é do futebol de areia. Ele é o técnico da seleção saudita de futebol de areia, é um brasileiro. Com certeza tem, e você me fazendo essa pergunta me deu curiosidade. Eu vou procurar saber mais aqui do país, porque na verdade a gente evita de assistir televisão daqui porque a gente não entende nada, né? Então Uhum. a gente Sim. fica um pouquinho assim, com certeza deve ter, né? E vou procurar saber como é feito tudo isso. Ô, Carilli, essa mudança de sair de São Paulo, né? Você já teve aí na Arábia, então você já conhece foi muito difícil a adaptação, é muito diferente. Não, desde a primeira vez, eu estou na mesma cidade de quando eu trabalhei a primeira vez, Aluerda, né? Geda também. É de Meca, mas Aluerda fez a base aqui em Geda. É uma cidade acolhedora, é um país que está se abrindo a cada dia, né? A diferença é notória. Só para ter um exemplo, para pessoas que conhecem ou buscam saber da Arábia Saudita, de 6 meses para cá, as mulheres podem andar já com roupas normais, né? Então, isso já é algo que me assustei, porque em 2018 não podia. Cheguei aqui, fomos no shopping, já vimos mulher assim, com roupas, né, calça jeans, enfim, blusinha, normal. Então, é um país que está se abrindo muito. É uma cidade linda, mas ela vai começar a ser aberta para o turismo daqui a um tempo, né? Por conta da Copa no Catar, tal, daqui um pouquinho vai abrir. Nós não tivemos dificuldade. A única preocupação que eu tinha seria com a questão da língua, da tradução, porque nem todos falam inglês, e essa era a minha preocupação. Só que tanto no Aluerda como agora no Ittihad, e falando do Ittihad, que é um dos maiores clubes aqui, eu estou com tradutores assim experientes, com mais de 10 anos. O que está comigo agora é um egípcio, né, que já trabalhou na Embaixada do Brasil no Egito, já morou em Jundiaí, enfim, fala português melhor do que nós, né? E o futebol tem a sua própria linguagem. Eu gosto de ir para campo e fazer seus movimentos. E ele do meu lado falando, o entendimento, tanto no Aluerda como agora, foi muito rápido. Então, assim, para profissionais que pensam um dia, não fique colocando esse bloqueio, não, porque não existe. Se você tiver com vontade de trabalhar, de ir para campo, explicar e mostrar, e ter um tradutor bom e de confiança do seu lado, você não vai ter problema nenhum. Excelente. E aí a característica do futebol é muito diferente, é óbvio que tem a sua cultura, né? A forma. O que tem de diferente aí? Se existe muita diferença do futebol brasileiro, o nível, talvez, não sei. O que você pode falar? Entrando nesse assunto, hoje o país podem se jogar 7 estrangeiros. E por que eu estou falando isso que vai ser a resposta para a sua pergunta? O saudita tem uma boa qualidade técnica,
porém não são atletas, né? Então, não tem muito objetivo de buscar o gol, enfim, esses detalhes. Então, a vinda desses estrangeiros aqui de Copa do Mundo. Então, hoje o campeonato aqui, que antes falam que antes eram fácil, o primeiro batia o último com facilidade, hoje não acontece mais. Para o primeiro ganhar do último colocado, vai ter que fazer por merecer. Porque, além de ter qualidade, a gente está perto da África. Tem muitos jogadores africanos aqui, jogadores de Copa do Mundo que disputaram pelos países da África. Então, é isso. São de boa qualidade técnica, me surpreendeu desde o primeiro momento, desde a primeira passagem, mas você olha assim, eu costumo contar uma história, que a nossa pré-temporada com a Aluerda foi na Áustria. Então, nós fomos para a Áustria e nos encontramos lá em julho de 2018. Quando os jogadores começaram a chegar no hotel, porque nós da comissão chegamos antes, eu me assustei, né? Que a característica do saudita já são de ser pequeno, de ser mirrado. Eu bati o olho assim, isso, falei, a gente vai ter que virar esses meninos virarem atleta. Então, assim, gostam de trabalhar, né? Gostam de trabalhar, são trabalhadores, são de ótima qualidade técnica, porém, precisa ter objetivos, saber o que fazer dentro de campo, saber que lá está o gol para atacar, que aqui está o gol para marcar, se perdem um pouquinho nisso, né? Mas com bons trabalhos e com a chegada desses estrangeiros, falando do meu time, né? Tô com o Marcelo Groi, goleiro que jogou no Grêmio, com o Bruno Uvni, zagueiro que jogou no São Paulo e no Santos, tô com o Romarinho, né? Que todos conhecem aí, que passou pelo Corinthians, e tô com o Jonas, volante que jogou no Flamengo e na Ponte Preta. Então eles ajudam nesse processo do saudita entender o que é ser um bom profissional, o que é ter profissionalismo, para assim desenvolver melhor dentro de campo. Muito legal essa troca de experiência dessa cultura, né? É legal a gente saber, né? Porque às vezes a pessoa acha que o treinador sai daqui por conta de dinheiro e acha que é só isso, né? E a gente vê que eu acompanho bastante, né, o futsal e também o futebol, e a gente vê algumas ligas, né, que eram bem abaixo hoje. A gente vê até pelo nível da seleção, né, o futebol sul-americano, né? Hoje para o Brasil faz um grande jogo contra o Chile, né? Que antigamente o nível era muito baixo, né? Então está se igualando, né? Realmente. Que nem, vamos falar da Costa Rica, né? O Brasil enfrentou a Costa Rica numa Copa aí, e todos os jogadores da Costa Rica já estavam jogando na Europa, em pequenas equipes, né? Não de grande, que nem a Bélgica. Você pega a Bélgica, que tirou o Brasil na última Copa, os caras tudo em time de ponta da Inglaterra, principalmente. E a Costa Rica, os jogadores lá na Europa também, time. Então estão disputando uma competição que vai fazer você crescer, que vai fazer você virar atleta, que vai fazer você aprender. Então, e hoje, com as televisões, quando eu joguei, a gente não tinha imagens, né? A gente ia para campo e, falando de 15 de Jaú, que é onde eu comecei, muitas vezes você jogava contra um jogador que você nem imaginava quem era, você ia conhecer dentro do campo. Então, hoje não tem mais surpresas. Vai ter surpresa numa bola aérea, numa jogadinha, em algo assim, mas o jogo jogado não tem mais surpresas. Então, por isso que aqui está muito bom. Das 16 equipes da primeira divisão, só tem um saudita como técnico. Então, são 3 brasileiros, que sou eu, Périx Chamusca e André Gaspar. Tem 3 portugueses, então são os países que mais tem técnico aqui. Aí tem croata, tem romeno, né? Enfim, então tá um campeonato assim muito interessante, de muita qualidade e com bons técnicos. Deixa eu só interagir rapidinho com o pessoal aqui, senão depois eles vão me puxar a orelha aqui. Né? Você tá falando com o Carilli e não tá... Tem uma torcedora aqui, apaixonada, conheceu a Arena Corinthians há pouco tempo, ela ama o Romarinho. Então, Carilli, fala que... Ele já sabe que a torcida do Corinthians ama ele. Estão pedindo a sua volta urgentemente pro Corinthians, né? Deixa eu ver quem mais aqui que tá... Professor Ronaldo, lá de Congonhal, também da cidade de Congonhal, que é próximo aqui, faz um trabalho também com a garotada de base, tá aqui falando, né? Corintiano também, né? Eu acho que estamos espalhados de corintiano aqui na nossa live aqui, né? O Papa também falou sobre... Eu achei interessante essa do Papa, Carilli, que ele falou que eles trabalham os treinos do futebol, hoje em dia na base, por exemplo, do Sub-15, são todos os dias.
E eu me lembro quando me chamaram para trabalhar num clube aqui na cidade que tinha montado para disputar o Mineiro. E eu pedi para eles, eram garotos do Sub-15 e Sub-17, na reunião eu queria 3 treinos desses garotos, no futebol mesmo, e intensivos, né, porque eles estudavam à noite, e eu queria pelo menos um treino com eles no futebol de salão. Eu pedi isso. Né? E no começo me acharam que eu era louco e não compraram a ideia, e acabou que a gente não bateu muito com as ideias. Né? Então eu acho que talvez possa ser um benefício, né? Esses garotos que jogam Porque assim, a gente vê que eles querem ganhar campeonatos, né? Todo mundo, sub-15, sub-17, quer ganhar campeonato. E esquece de formar um atleta, né? Tem muitas... Pô, perfeita essa colocação aí. Eu já falei muitas vezes em coletivas sobre isso, né? A gente está se preocupando com resultados e os técnicos sendo pressionados por seus diretores e deixa muitas vezes de trabalhar as questões técnicas, né? Eu vou falar de algumas experiências que ficam mais fácil do que eu quero. Eu cheguei no Corinthians em 2009 e lá subiram alguns meninos, zagueiros, vou falar dos zagueiros principalmente, né, só para entender, com uma boa altura, mas com trabalho de cabeceio zero, né? A gente cruzava a bola já, os meninos com 19 para 20 anos não saíam do chão para cabecear. Então, não se trabalha porque o futebol brasileiro, na base, principalmente, não tem tanto chutão, então não tem tanto cabeceio, não tem que trabalhar tanto cabeceio. Quando chega no profissional, aí passa no profissional, tem que aprender isso. E eu gosto dessa questão da parte técnica. Então, a base tem que trabalhar tudo. Voltando um pouquinho. Outra coisa assim que atrapalhou muito foi a questão da Lei Pelé nessa questão. Porque antes, falando de 15 de Jaú, foi aonde eu fui com 19 anos, no meu último ano de juniores, e de lá saiu Edmilson, campeão do mundo, saiu muitos jogadores, Fabiano, Emerson, zagueiro, enfim, todos viraram profissionais. Não dava para os clubes grandes tirar esses jogadores do interior, por conta do contrato, por conta dos passes que eram presos nesses clubes. Hoje, para um clube prender um jogador, o salário dele tem que ser alto, porque a multa é proporcional ao seu salário. Então os meninos se destacam no Botafogo de Ribeirão, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, sei lá onde é, com 12, 13 anos já estão nos clubes grandes. E nos clubes grandes não se trabalha muito isso. Eu lembro que no 15 de Jaú, nós jogávamos só de sábado, né? Treinava, estudava à noite e jogava só de sábado. Terça-feira de manhã e quinta-feira de manhã era só trabalho técnico. Pé direito, pé esquerdo, domínio, cabeceio. Hoje acabou. E a gente, muitas vezes no profissional, a gente sente que o menino não pode hoje mais um canhoto, não sabe dar um passe simples com o pé direito, né? Então, o salão, por incrível que pareça, pela velocidade, você acaba trabalhando as duas pernas, que tem hora que não dá para mexer. Eu sou canhoto, eu vou trazer só para a perna esquerda. No futebol de salão não dá mais isso. Você está na sua perna direita, você vai ter que se virar com a sua perna direita. Futebol muito rápido, muito perto, muito de encurtar, e você tem que pensar rápido, né? Então, mas essa pressão aí que os técnicos têm por vitória, essa sua ideia aí, ela é interessante. Quem sabe um dia ali na frente, né? De mesmo equipes profissionais tirar um dia para fazer algo num espaço pequeno, de velocidade de jogo. Olha, esse pessoal, o dia que entender isso, eles vão ver a importância, o quanto... salão não tem nada a ver com campo. Errado. Tem muito a ver e pode fazer crescer muito, principalmente a velocidade de raciocínio. Muito legal a sua colocação, viu, professor? Mandar um abraço também aqui para o Antônio Henrique, é um grande parceiro do nosso projeto, diretor de esporte, cultura, lazer de Monte Alegre do Sul. É um dos grandes parceiros que dão oportunidades para os nossos garotos. Né? O Martinho também no projeto aqui na nossa cidade, trabalha no Oscarim, né? Que é ali em Monte Sião, Água de Lindóia, na divisa, mandar um abraço para ele também. Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando muita coisa, não dá para falar tudo aqui, né? Mas vocês não ficam bravos comigo, não. Eu também tô... tem do professor Ronaldo lá, eu vou fazer. Como era jogar, né, tendo o Cássio no gol? E tá pedindo pra você mandar um abraço para os atletas lá da escolinha de Congonhal. Congonhal. Um abraço. Ronaldo, né? Isso. Ronaldo, um abraço. Parabéns aí também, tá? Por essa responsabilidade aí.
Quem sabe? É tudo pertinho aí? Tudo perto. Quem sabe não dou um pulo aí na hora que as coisas normalizar que eu estiver no Brasil, dou um pulo aí, dou uma visitada em todo esse projeto aí, em todas essas escolinhas aí. Parabéns, tá, Ronaldo? Sim. Pessoal de Congonhal, um grande beijo. Pô, falar o que do Cássio, né? O Cássio, acompanhei a trajetória dele toda no Corinthians. Eu cheguei em janeiro de 2009, o Cássio chega em janeiro de 2012. Né? Um grande amigo, total confiança, um cara vencedor, um cara que cresce nos momentos que tem que crescer, né? Costumamos dizer que o Cássio pega a bola do jogo, né? Aquela bola que é para decidir, ele pega, e se eu começar a lembrar aqui de vários casos nesse tempo do Corinthians aí, cara vencedor, trabalhador demais, né? Trabalhador demais, treina demais, né? Foi um privilégio muito grande trabalhar com o Cássio e quem sabe no futuro aí, sei lá onde possamos trabalhar outra vez. No Corinthians, se Deus quiser, cara, ele no Corinthians. E traz o Romarinho. Quando você voltar, você já puxa o Romarinho, já leva ele. Traz o Ralf de volta. Né? Nós queremos essa turma, né? Não devia nem ter saído lá do Corinthians, tinha que ter ficado lá mesmo, né? E seríamos tetra paulista, tenho certeza disso. Eu tenho um jogador que você trabalhou junto, já vi você falando dele, e que, pra mim, eu não vi Pelé jogar, mas eu respeito a história, sei que ele foi o maior de todos, né? Temos o Pelé, mas abaixo de Pelé, pra mim, Ronaldo fenômeno. Pra mim, cara, eu acho que se eu chegar perto, se eu chegar a ver, chegar perto, eu acho que eu caio de costa. Eu cheguei até a fazer o corte de Cascão, eu tinha 12 anos na Copa de 2002, ele lançou esse terror desse cabelo, meu cabelo nunca mais voltou a ser o que era antes, depois que eu fiz o Cascão, né? Eu queria que você falasse dessa experiência, que a era Ronaldo trouxe, né, naquela época do Corinthians, você já estava lá com o Mano Menezes, como era o Ronaldo como atleta? Pô, falar do Ronaldo, tá louco. Eu cheguei uma semana depois que o Ronaldo chegou no Corinthians. Uma semana depois, né? Costumo brincar que as duas melhores contratações de 2009 foi eu e o Ronaldo. Eu costumo brincar, pelo amor de Deus, brincadeira. E falando disso, né, de assustar, eu trabalhei com o Ronaldo 2 anos, 2009 e 2010. Até hoje, quando eu encontro com ele, eu me assusto, cara, pela grandeza dele, né? Ele é aquele cara que... Fui jantar na casa dele esses tempos atrás em São Paulo, que ele teve lá e convidou para ir lá esses tempos atrás. O ano passado, né? Aí você chega lá, assusta, né? Então é um cara que eu parava e me programava para assistir, para ver ele jogar na Inter de Milão e no Barcelona. E o Mano Menezes, o Sidney Lobo, que é seu auxiliar, e o Corinthians me deu a oportunidade de ir para o Corinthians e trabalhar com essa grandeza, né? Um cara super profissional, um cara que quando não estava com dores, que ele já sofria muito, e muita gente acha que ele até não ia jogar mais no Corinthians, ia ser mais marketing, acabou jogando muito. Quando ele estava sem dor no joelho, sem algum problema, ele era o primeiro a entrar em campo e o último a sair, né? Dedicado, competitivo ao máximo, competitivo ao máximo. Vou brincar com ele de par ou ímpar, se ele perder, vai ficar bravo. Parecido nessas questões com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo parecido com ele. As matérias que você vê o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso aí é perfil de um vencedor, né? Então foi um prazer, é uma grandeza, é um cara exemplar, um cara que é meu amigo hoje, já há 11, 12 anos é meu amigo, e com uma qualidade técnica impressionante, né? Então, peguei ele já acima do peso, com vários problemas, mas um cara sensacional, um cara vitorioso, além do dom, além que Deus deu para ele, o quanto ele trabalhava, né? E repetindo, quando ele estava sem dores, era o primeiro a entrar dentro de campo, o primeiro a chegar no CT e o último a sair do campo e o último a sair do CT. Então, aquilo ali foi um exemplo de que as pessoas não conseguem o que conseguem só porque tem dom, né? Tem um trabalho por trás, que muita gente não sabe. O cara é bom, vai para dentro de campo só jogar. Há uma preparação para aquele jogo. E o Ronaldo era um cara que sabia se preparar. Não se cuidava muitas vezes, fazia as suas coisas que gostava de fazer, mas sabia a hora certa de fazer. Então ele sempre chegava pronto para o jogo, né? Então um cara
não é à toa que foi o que foi. Cara, até arrepia, né? Falar do Ronaldo, um jogador que depois já tinha ganhado tudo, chegou no Corinthians. Eu lembro do Godoy da Band, falava, ele vai fazer exibições, né? Ele não mentiu, né? Porque ele fez exibições maravilhosas, né? Eu imagino o quanto ele não foi tietado com aquele gol que ele arrancou meio campo no Morumbi, chegou na frente do goleiro, né? Depois daquele gol magnífico contra o Santos, né? Na Vila de Pelé, né? Então, realmente, que privilégio, Fábio, trabalhar. Falando dessa final contra o Santos aí, muito se fala do segundo gol dele, que é o gol por cobertura, né? Que olhando assim te encanta. Mas o grau de dificuldade do primeiro gol nesse jogo, né? Ele domina com o pé direito, já tirando do marcador, ajeitando para o pé esquerdo. Depois está fácil de buscar no YouTube aí, quem não lembrar. O primeiro gol que ele faz na Vila, no mesmo dia que ele faz esse gol por cobertura. O grau de dificuldade do domínio, né? Já ajeitando com uma finalização. Ajeitando com o pé, finalizando com o outro. Então é algo assim que é abençoado. Ele é abençoado e jogou demais mesmo. E eu concordo com você. Dos que eu vi, não vou nem falar de Pelé, né? Porque eu nasci em 73, enfim. Mas dos que eu vi, para mim, nessa função dele não tem igual. E por que nós não vamos, assim, não igual, né? Porque ninguém consegue ser igual. Mas o que está acontecendo com esses camisas 9, principalmente no nosso futebol brasileiro, né? Eu tive a esperança ali com o Pedro, né, do Fluminense, quando ele surgiu, achei que ele seria... Teve a lesão, né? Pode ser que se recupere, acho que ele está no Flamengo agora, se eu não me engano. Temos o Jô com uma característica de 9 dentro da área, um grande centroavante, provou isso em 2017, vários outros anos também. Né? O que está acontecendo com o nosso futebol que não está se fazendo um 9... teve Luiz Fabiano, teve alguns, mas a gente quer para renovar, né? Um novo Ronaldo, vamos lá, nós esperamos um novo Ronaldo. Por que não parou de se produzir esses camisas 9? Olha, é um conjunto de fatores para mim, né? O 9 depende muito de quem joga perto dele. Então, falando de Ronaldo no Corinthians, ele tinha o Douglas, que era um meia, um camisa 10 verdadeiro, né? Falando só de Douglas, sem entrar em maiores detalhes. Então, hoje, tá faltando mais para mim, assim, mais do que o 9, tá faltando aqueles caras que têm a visão para colocar a bola para esse 9, né? Então, o Jô, falando do Corinthians de 17, o Jô teve 2 caras inteligentes jogando perto dele. Se a gente pegar um gol que o Jô faz no Morumbi em 2017 contra o São Paulo, a bola que o Rodriguinho fez no meio dos zagueiros para que ele finalizasse, e Jadson, um armador assim, na sua essência, um armador que vê coisas que ninguém vê, né? Que vê coisas de jogador diferente. Então, assim, o por trás desses jogadores, desses atacantes, né? Quando tem jogadores qualificados que vê e deixa um tempo junto, né? Um conjunto entre eles, provavelmente vai potencializar esse 9. O Inter de Porto Alegre teve uma época, e foi a época até que saiu o Walter atacante, que para mim, para finalizar, não, são poucos iguais ao Walter. O Pato saiu nessa época também. Fazia um trabalho bem voltado para o camisa 9 mesmo, e lá deu resultados. Eu acho que também vou voltar a falar daquilo que eu falei agora há pouco, da questão dos treinos técnicos nas categorias de base. Quem era meu centroavante no 15 de Jaú? França, que fez história no São Paulo, fez história na Alemanha e fez história no Japão. O quanto ele treinava ali no interior, né, cruzamento, tal, bola, girar, bater. Tá faltando isso sim, não só para o 9, mas também para todos os setores. Algo que eu quero deixar bem claro que no futebol de campo dá para se trabalhar tudo. A gente fala do salão, do espaço curto, do espaço pequeno, mas depois você tem que transformar isso para um espaço grande, para a realidade do jogo. Então, teve uma época, eu não sei como está hoje, que muito se falava do espaço pequeno, e só trabalhava em espaço pequeno. Com isso, os jogadores deixaram de buscar profundidade, porque não tinha profundidade para você ser lançado. Todo mundo vem buscar bola no pé, né? Então, é importante
você trabalhar, mas vai ter os momentos do jogo. Então, você tem que trabalhar todas as situações de jogo. E está acontecendo muito isso. Então, hoje, nossos meias não levanta a cabeça para olhar 30, 40 metros. Ele trabalha com a cabeça baixa aqui, olhando 7, 8, 10 metros, porque o espaço pequeno não te deixa levantar muito a cabeça. Né? Vão ter momentos num jogo que você vai ter que trabalhar por perto. Mas vai ter certos momentos que você vai ter um pouquinho de espaço, que você vai ter que levantar a cabeça, e esse outro jogador, esse outro atacante, vai ter que te dar essa opção de profundidade para receber a bola. Então, nós trouxemos em uma boa parte do ano, esses anos atrás, aquele negócio de ser só no espaço pequeno. Com isso, a gente parou de olhar, né? Eu lembro do Cilinho técnico, trabalhei com o Cilinho técnico no 15 de Jaú, o Cilinho falava assim, não olhe uma árvore, olhe a floresta. Né? Quando você está com a bola, não olhe uma árvore, procura olhar a floresta, olhar tudo que está acontecendo perto de você. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes aí, de não ser só isso, de não ser só aquilo, e sim trabalhar tudo que for possível. Não, legal, interessante, né? A gente vê o porquê, né? Às vezes, né? Porque até nessa questão mesmo do próprio atleta, hoje ele ser versátil, né? Tem que saber jogar em 2, 3 posições e às vezes acaba que não fica especialista em nenhuma, né? A gente vê... Perfeito! Né? Perfeito, sim. Então a gente vê né, batedores de falta hoje no nosso futebol, né? A gente pode notar, né? Rogério Ceni, são caras que a gente não viu de perto, mas pelo que a gente sabe, treinava muito, né? Você pegava teve uma época do Corinthians que tinha o Rogério, eu acho que ele jogava de lateral ou ala mais avançada, o Ricardinho, Marcelinho, todos eles batedores de falta, né? No mesmo time. Então, cada característica ia um para fazer a cobrança, né? Hoje em dia é muito difícil. Né? Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto aí. Eu posso entrando em outras coisas que eu tenho visto no futebol, tá? Eu comecei a jogar em 93, no ano que eu fiz 20 anos. Então, eu peguei essa geração e acompanhei muito bem, acompanho até agora essa geração. Então, eu posso falar assim, com toda tranquilidade, e eu espero que todos aí entendam bem o que eu vou falar. Eu sou de uma época, como atleta, que os caras ficavam dentro de campo até escurecer. Né? Não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada para fazer. Os jogadores eram mais amigos. Eu lembro que tanto no 15 de Jaú, no Paraná Clube, no Curitiba, nosso jantar era 7 horas na véspera do jogo. Terminava o jantar, o pessoal ficava ali brincando, conversando juntos até o lanche das 10. Né? Hoje, o pessoal come rápido, cada um já está com o celular na mão, já tem o videogame para jogar aquelas coisas. Então, perdemos um pouco o foco. Se a gente pegar no pé disso daí, nós somos antigos, somos atrasados. Se a gente deixar solto, vai se perder em um momento. A gente tem que achar o equilíbrio, a gente tem que entender que essa geração é assim. É prejudicial para essas coisas? Você diz da falta. Já vou entrando, tudo que eu respondo assim em cima... Pô, eu lembro Marcelinho Carioca, em 95, no Corinthians, eu peguei ele, quantas vezes eu ficava ali ajudando, muitas vezes até sem goleiro, pegar a bola, a camisetinha no travessão, e escurecendo, e ele lá, e ele lá, e ele lá. Hoje, não estou falando só de Corinthians, conversando com muitos profissionais, a dificuldade que a gente tem para fazer um jogador ficar um pouco mais ali para o bem dele. Para o bem dele. Né? Então, a geração, como é que se diz? A evolução de tudo que aconteceu. Né? Então, são detalhes assim que a gente tem que tocar, saber como tocar. E muitas vezes tivemos a experiência com o Ronaldo, o quanto que a gente ficava rolando para ele aquela bola perto do pênalti só para ele tirar do goleiro. Né? Ah, tô cansado. Pô, legal, você tem que estar cansado mesmo porque acabou o treino, mas será que não dá para fazer nada? Né? Então, meninada aí que deve ter muitos garotos assistindo aí, a gente costuma dizer, perde 15, 20 minutos a mais de um treino para fazer um trabalho específico, cobrar uma falta, cobrar um pênalti, uma finalizaçãozinha só para tirar sem soltar a perna.
na verdade você não está perdendo, você está ganhando, né? Você vai estar melhor preparado na hora que no jogo essa bola aparecer para você, você vai estar pronto para fazer. Na hora que sair uma falta, vai lá, faz um pouquinho por dia. Hoje eu estou cansado, faz 5. Hoje eu estou bem, faz 15. É uma somatória. O futebol é um dos esportes coletivos, ou é o esporte coletivo que menos treina. Né? Menos treina. A gente pega o basquete, pega o vôlei, pega o que treinam. Então, essa garotada aí que está ouvindo aí, nada é, como a gente diz, muita água mata a planta. Mata mesmo. Né? Mas dá para fazer sempre um pouquinho mais e isso vai ser de benefício para vocês. Vocês vão estar melhor preparados quando as coisas acontecerem dentro de uma situação real de jogo. Excelente colocação, viu, professor? Acho que os atletas entenderem, né, realmente, né, o Papa falou ali também do não ver a hora de acabar o treino para pegar o celular, para ver que mensagem tem, né? A tecnologia hoje acaba às vezes sendo uma inimiga, né? Não só das crianças, às vezes até no profissional, né? Você citou o videogame, né? A gente vê muitas lives dos atletas lá disputando videogame, e às vezes a falta do contato próximo, né? Às vezes com essa pandemia, né, infelizmente, que vem acontecendo no mundo, né, da gente ficar em casa com nossos familiares, né, fazia muito tempo que eu não ficava 2, 3 dias, né, com os meus avós em casa. Então a gente vê que a gente para refletir, né, e a gente acaba percebendo muitas coisas, né. Isso foi interessante, né, para os atletas. A gente cobra muito isso deles, né, de ser ser o diferente, né. Até falando das conquistas que você teve recentemente, né, eu falo para os meninos que ser campeão, existe um caminho para você ser campeão. Não é tão difícil você chegar ao título, mas eu acho que se manter nas conquistas, aí a gente vê o diferencial do trabalho, né? E a gente também tem que ter uma postura, né, uma responsabilidade de ser o líder da equipe. Né? Eu gostaria de saber, né, você sempre foi mais contido, né, em relação ao Tite, por exemplo, que ia correr lá no escanteio com o jogador para comemorar, tal. Você foi mais contido na sua forma como treinador. E aconteceu algo, eu digo, sobrenatural, surreal num jogo do Corinthians e Palmeiras, um clássico, nervos à flor da pele, né, que o juiz, né, agora não lembro o nome dele, o árbitro, né, ele expulsou o jogador errado, né, deu um cartão vermelho para o Gabriel, né. Como que foi para você, né? Qual que é a sensação? Porque era vontade ali na hora de entrar no jogo e dar um tabefe na orelha do juiz, né? Fala, pô, tá todo mundo te avisando, não foi e prejudicou, mas assim, aí, lógico, prevaleceu, o Corinthians venceu depois, mas eu acredito que naquele momento, como que você se controlou? Porque, olha, eu pediria muito para Deus para me segurar num momento desse. Falando desse lance aí, e é claro que é o jogo que eu digo que mudou a minha história, foi o primeiro clássico, a arena não estava lotada, porque havia ainda desconfiança muito grande de um clube sem dinheiro, de jogadores chegando desacreditados, caso de um jogo que chegou, estava um tempo parado, enfim. Então, a arena vazia, acho que deu 20 e poucos mil para um clássico ali, isso daí é... Então, ali foi o que mudou a minha vida. Da onde eu tô do banco, e os jogadores correndo, que o banco do Corinthians é o contrário de onde aconteceu, na hora que ele puxou o vermelho ali, eu fiquei assim, mas sem saber realmente o que tinha acontecido com o lance. Sem saber. Mas pela experiência de ter sido jogador, fui jogador 14 anos, né, e já há muito tempo, o jeito que os jogadores reclamam, opa, né? Então já fica, pô, não reclama assim quando se tem dúvida ou se quando está querendo enganar o árbitro. Do jeito que reclamou, do jeito que veio o Balbuena, do jeito que chegou o Fagner, do jeito que o Gabriel veio em mim ali enquanto estava a discussão, falou, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Mas é o seguinte, né? O que a gente costuma dizer? E muitas vezes, foram 180 e poucos jogos com a camisa como técnico do Corinthians. A gente tem que ser o equilíbrio, né? Se eu ponho fogo ali, e em outros momentos eu coloquei fogo, que a gente perde a cabeça, nós somos seres humanos, isso daí faz parte. Mas se você põe fogo ali, você pode perder mais jogadores e a situação fica pior, né? Então nós como técnico assim tem que saber coração explodir,
te dá depressão daqui uns 30 anos por conta daquilo lá que você foi, enfim. Mas ali você tem que ser, os caras olharam para você e você tem que ser centrados. Eu lembro que eu entro no vestiário no intervalo e essa expulsão ela foi os 40 e poucos do primeiro tempo. Primeira coisa, calma. Vocês vão voltar para o segundo tempo. Não quero ver ninguém falando com o árbitro. Ninguém. Esquece, a gente tem que jogar. Porque normalmente quando volta, pô, você errou. Não, não, esquece. Esquece. Então foi de uma determinação muito grande dos jogadores. Pressão, o Cássio pegou demais e no finalzinho ali a gente foi abençoado com uma vitória. Então a gente tem que ser referência. Tem hora que a gente vai perder a cabeça. Faz parte, nós somos seres humanos. Mas quanto mais o tempo vai passando, a gente vai calejando, a gente sabe que a gente tem que estar centrado, com cabeça fria ali, para não tomar decisões erradas e acabar prejudicando mais ainda tudo aquilo que está acontecendo. Ó, eu vou relatar um comentário aqui que eu achei muito bom. Né? Volta para o Corinthians, a Letícia falou que eu faço o corte do Ronaldo. Então, se você voltar, ela vai fazer o... Falando isso, você ficou bonitinho com esse corte aí? Ah, não ficou, né? Não deu certo. Eu achava lindo, né? Porque as comemorações de gol com o dedinho, com a mão aqui na época da Cicarelli, tudo era igual, entendeu? No futebol de rua, na rua da minha casa, eu era o Ronaldo. Brigava até por ele, né? E aqui também, Brahma, fazia? Fazia tudo aqui, mas pra mim, eu não sabia o que era o significado. Eu fui saber muito depois, né? Então, eu fazia tudo, a comemoração, imitava, comprava todas as camisas do Ronaldo. E quando o Ronaldo anunciou que o Ronaldo ia ser jogador do Corinthians, eu tava meio dormindo assistindo a Renata Fã. A hora que eu vi, tava encerrando, amanhã a gente vai falar mais sobre Ronaldo no Corinthians. Eu já levantei, fui correndo na casa do meu vizinho e aí era verdade. Foi, você imagina, né? A situação, né? Foi um ídolo da época, né? Não tem jeito. Carille, você é conhecido pela torcida do Corinthians, né, por dois apelidos assim carinhosos e eu concordo com todos eles, né? Um é Pepe Carille, tá? Pepe Carille, né? Te comparando ali com Pepe Guardiola, mas ainda acho que para nós corintianos nós preferimos o Pepe Carille. E o terror dos clássicos. Né? Por que o Corinthians do Carille era o terror dos clássicos? Eu acho que o pessoal até desanimava a hora que ia jogar com o Corinthians, chegava a certo momento. Por que era o terror dos clássicos, o time do Carille? Primeiro é uma honra, né? Assim, quando começou essas conversas aí, a gente sabe que são realidades diferentes, né? Onde o Guardiola trabalha, poder financeiro... enfim, são realidades diferentes, mas assim, nos sentimos orgulhosos. E a questão dos clássicos aí é uma coisa que, para falar a verdade, eu não consigo explicar direito, cara. Tudo acontecia, muitos jogos nós saindo vitoriosos assim, em detalhes que foi falado, que foi treinado e executado dentro do campo. Por isso a sintonia de elenco com o técnico ela é muito importante. Né? Os números contra o Palmeiras assustam, né? São 9 jogos, uma derrota, um empate e 7 vitórias. O torcedor corintiano, tive a oportunidade de ir em algumas quadras aí da torcida. Eles não falam do brasileiro, não falam do Paulista de 17, não falam do Paulista de 19, falam do Paulista de 18, que foi a vitória lá dentro da arena. É algo que ficou marcado mesmo, né? Contra o São Paulo também os números são altos. Contra o Santos, que eu acho que empata, eu não sei, não lembro agora do Santos. Mas é algo que, assim, eu costumo dizer, e eu falei isso depois da final de 2019, que eu não sei se eu sou bom técnico, mas eu tenho certeza que eu sou abençoado, né? Então eu sou abençoado sim, as coisas aconteceram e estão acontecendo de uma forma ainda inesperada. Aqui na Arábia Saudita, quando eu saí daqui para voltar para o Corinthians, um time que era para estar em 8º, em 10º, estava em 4º, um time pequeno entre os grandes ali. Agora, em um mês de trabalho aqui, trabalhei um mês só e depois parou por conta desses problemas. O resultado dentro de campo já sendo muito claro. Então, assim, gosto do que faço, amo o que eu faço, mas eu tenho certeza também que eu sou muito abençoado. Perfeita colocação, Carille. A gente vibrou muito aqui, né? Os corintianos, né? De Ouro Fino, tem a Fiel Ouro Fino aqui também. Né? A gente acompanha os jogos, comenta muito e
A gente vê hoje, né, o Corinthians mudando a característica, né, tentando mudar a característica, apesar de eu enxergar que o elenco ainda não é um elenco ideal para essa forma que o Corinthians quer jogar hoje, né? Eu faço muito futsal e os meninos jogam muito com os grandes ali de São Paulo, os grandes escolinhas de São Paulo, né? São Caetano, eu jogo muito com o time do BX, são equipes muito fortes, né? E eu sempre gostei, primeiramente... Trabalho do BE lá, eu acompanhei de perto o trabalho dele, muito bom, sim. Excelente, né? E os meninos, eu gostava muito assim, eu sempre falei para eles, primeiro nós vamos construir a casa nossa, vamos nos organizar a defesa, e depois que a gente organizar, a gente vai começar a acrescentar os móveis dentro da casa. A gente vai começar... Então, assim, gosto muito de trabalhar o sistema defensivo, porém acho importantíssimo, né, a forma que você vai buscar o gol, a parte ofensiva. Mas antes, quando você chega numa equipe, eu acho que você tem que organizar a casa primeiro, né? Uma equipe que toma bastante gols, você tem que verificar o problema. Opa, vamos organizar. E aí depois, né, você começar a acrescentar, né, de acordo com a equipe vai evoluindo, né? Falar nisso, em 2017, o Corinthians foi muito feliz em muitos jogos, né? E jogando muito, tendo uma defesa fantástica, né? E fazia os gols no momento certo, né? Falavam que o Corinthians era um Corinthians cirúrgico, né? Chegava e definia os jogos. E eu queria saber de você, né? Sobre essa forma de jogo de 2017, se você gosta do estilo de jogo, você olha muito pela característica do grupo que você tem, qual que é a forma de jogo que você particularmente prefere? Primeiro, né, eu ali dei um segmento em aquilo que eu vi como vitorioso no Corinthians. Eu fico 8 anos como auxiliar do Corinthians e participei de 8 títulos como auxiliar, né? Entre eles Libertadores, 2 brasileiros, Mundial, enfim. Então já tinha uma ideia ali. O que eu tenho comigo como técnico e gosto de dividir isso? Se você quiser fazer tudo, eu digo em questão de transição, de sistema defensivo, sistema ofensivo, você não vai fazer nada. Eu acho que tem que ser por etapas. Vamos aqui, daqui passamos para essa etapa. Quando essa etapa aqui ela tiver entendida, a gente vai passar para outra etapa. Quando essa outra etapa tiver entendida junto com aquela primeira, nós vamos passar para uma terceira. Porque o futebol é você fazer 30 jogadores, normalmente o elenco são de 30 jogadores, pensarem da mesma forma e executarem da mesma forma. Isso não é de um dia para o outro. Então, quando o Guardiola fala que um time, para jogar do jeito que o técnico quer, precisa de 1 ano, Guardiola que trabalha nos grandes clubes da Europa, né? Os grandes, maiores times do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, ali, segundo semestre de 2016, a gente tomou muito gol. Então, ficou aquela desconfiança. Vamos arrumar aqui primeiro. Arrumou. Quando falavam da quarta força, no início eu imaginava que era mesmo, né? E falo isso com toda tranquilidade. Mas aí o campeonato foi andando, foi crescendo, começou a dar liga, começou a ter entendimento. Romero, Rodriguinho com Jadson, com o Jô, com o Maicon chegando, com o Fagner chegando de um lado, com o Arana chegando do outro, com 2 zagueiros com uma boa velocidade atrás, que era o Balbuena e Pablo, com o Gabriel fazendo bem a função de um primeiro ali. Pô, isso... Opa, espera aí. Nós não somos a quarta força, vamos continuar quietinho aqui trabalhando. Agora, um detalhe do brasileiro de 17 que eu gostaria de dividir, e isso entra muito na questão do salão. O Corinthians não foi o time que ficou mais com a bola nos pés. Mas foi o time que mais trocou passe no campeonato brasileiro. É uma coisa que é meia louca, né? Não era o time que ficava mais com a bola, porém era o time que mais trocou passes no Campeonato Brasileiro. Das 20 equipes, que teve a maior média. Então, isso é o trabalho da aproximação, da triangulação, de querer ficar com a bola, de gostar de ficar com a bola. Muitas vezes, eu fiquei com a bola 2 minutos e 15. Mas o que você fez com a bola em 2 minutos e 15? Nada.
né? Então, professor, 20 segundos, a gente vai entrar para você finalizar esse raciocínio e aí a gente finaliza, pode ser? fechado. Então, 13 segundos, 12.